Olá, olá, eu sou Osiris Janete e estou aqui com o Nelson Roseman, que também é acupunturista. A gente vai falar da regulamentação da nossa profissão de acupuntura, que está com um projeto lá no Senado atualmente. Né? É um momento muito importante para a gente, para a nossa participação. E o Nelson é uma pessoa que está na linha de frente, como ele disse, há vários tempos. Mas eu vou deixar para ele se apresentar, porque a história dele, primeiro que ele fala bem melhor que eu, e segundo que a história dele é demais. Então, Nelson, por favor, conta um pouco de você, como é que você está? Você é acupunturista e tem mais umas coisas que você fez aí e por como que você está participando nessa linha de frente? Bom, professor Osiris, em primeiro lugar, muito obrigado pelo seu convite. É um prazer, é uma honra estar participando dessa sua entrevista e podendo, na medida do possível, colaborar aí com os colegas. Como o senhor falou, meu nome é Nelson Roseman, hoje eu sou advogado, eu me dedico 100% à advocacia, mas o meu início profissional, a minha primeira graduação é em fisioterapia. Eu me formei em 1988 em fisioterapia e logo em seguida eu me pós-graduei em acupuntura. Eu fiz IBE e depois fiz ABA. Eu tenho duas pós-graduações. Depois fui à França, estudei também por lá algum tempo. E, enfim, eu desenvolvi, pode-se dizer assim, que eu e a professora Sandra Silvério, aqui no Paraná, que é também uma pessoa atuante, somos os introdutores da acupuntura, das escolas de acupuntura aqui no Paraná, né? Eu, talvez antes, porque em 1988, para você ter uma ideia, eu era diretor da Faculdade Espírita. Muito jovem, com 20 e poucos anos de idade, eu assumi a direção da Faculdade Espírita do Paraná e, naquela ocasião, nós tivemos o prazer de firmar um convênio com a China, foi um dos primeiros convênios firmados com a China, com Zhejiang, e trouxemos dois professores chineses para darem a primeira pós-graduação em acupuntura aqui na Faculdade Espírita. Era o Hu Zhen e o outro professor, não vou me lembrar o nome, mas eram dois chinesinhos muito bacanas, muito legais. E foi exatamente nessa ocasião em que eu dirigi a faculdade, já era fisioterapeuta, eu dirigi a Faculdade de Ciências Biológicas e da Saúde. E eu fiz, até pela questão da responsabilidade, eu fiz 2 hérnias de disco lombares. Nada passava, era uma dor terrível. Até que um desses chineses, esse que eu citei, fez acupuntura no ambulatório da faculdade. E foi como se tirasse com a mão a dor, né? Foi assim, uma coisa maravilhosa. A vida prosseguiu, eu saí da faculdade espírita e, encantado com a acupuntura, eu tomei conhecimento de que ela era a especialidade do fisioterapeuta no Brasil naquela época. E que, inclusive, a acupuntura científica no Brasil havia sido implantada pelo professor Frederico Speck, que é um fisioterapeuta, também na década de 40, 50. Muito, muito bem. Então, isto fez com que eu iniciasse a jornada e fosse a São Paulo, porque aqui a pós-graduação com a minha saída acabou, eu fui até São Paulo fazer primeiro a pós-graduação no IBE, depois continuei com a minha pós-graduação na ABA. Então, eu fui aluno de vários professores, como o Cláudio Sidney Lopes, como o professor Evaldo Leite Martins, como o professor Delmo Ferraz, enfim, uma série de acupunturistas muito bem famosos e recomendados que estão nessa luta também. E se eu abrisse, era uma coisa assim formidável a acupuntura naquela época para mim. Como eu estava te falando, se eu abrisse meu consultório às 8 da manhã, eu tinha paciente. Se eu fechasse à meia-noite, eu tinha paciente, e eram todos pacientes particulares, né? Então, eu sou muito grato à acupuntura, porque ela me deu do que comer durante muito tempo na minha vida. Com esse dinheiro eu viajei, com esse dinheiro eu fiz muitas coisas. Até que, ali pelos anos 2000, 2002, vamos dizer assim, nós estávamos acompanhando, eu criei
um curso de acupuntura e depois fui mantenedor de faculdade e assim por diante, aqui no Paraná. E estava passando na Câmara um projeto de lei de origem da Câmara dos Deputados e que foi para o Senado, né? Naqueles anos 2000, 2002. Esse projeto era de autoria do deputado Marcelino Romano Machado, era um projeto de lei de 1991. Passou para o Senado e foi cair na mão de um médico chamado Geraldo Altoff, que, na verdade, era um senador por Santa Catarina, vice do Kleindubing. O Kleindubing morreu e todos nós sabemos que o vice-senador não é eleito, é um sujeito que é colocado, é guindado na posição de vice-senador. E esse cidadão médico, Geraldo Altoff, foi guindado à posição de senador. E, lamentavelmente para nós, esse projeto de lei da acupuntura foi cair na mão dele. Em 2002, ele transformou num substitutivo, restringindo a acupuntura apenas para a prática médica, numa tentativa de restringir para a prática médica. Ali começou o que a gente chamou de Batalha das Agulhas. Foi um horror, um inferno. Esse projeto de lei voltou para a Câmara e nós conseguimos segurar. Qual a data mesmo disso, só para a gente ter marcado aqui? 2002. Década de 80? 2002 foi essa questão, 2002. O projeto de lei do Marcelino Romano é o projeto de lei 383 de 1991. Ele progrediu na Câmara e foi para o Senado. E aí, no Senado, o Altoff pegou ele em 2002 e fez o substitutivo e quis monopolizar nas mãos do médico. Veja como é interessante, professor. Esse cidadão, ele foi senador apenas uma vez, um mandato, só que ele completou o mandato do Klein. Mas o mal que ele fez para as profissões da saúde foi terrível, porque ele, com a origem do projeto de lei que restringia a acupuntura, ato contínuo, ele criou o cerne do que nós vivenciamos depois, que também foi o ato médico. A proposta do ato médico é do senador Geraldo Altoff. E este projeto de lei do ato médico, ele era draconiano para as outras profissões da saúde, porque retirava a autonomia de várias profissões, inclusive de fisioterapeuta, de psicólogo. Foi uma batalha tremenda no Senado. Me lembro assim muito bem, nós participamos também. Veja, nesse projeto de lei existiam artigos que visavam, que objetivavam restringir novamente a acupuntura, porque existia lá um artigo que dizia assim que a puntura era privativa dos médicos, né? E passou esse projeto de lei. A nossa competência, sorte e competência, é que a presidente, na ocasião, a Dilma, vetou esse dispositivo de lei, não sei se o professor lembra disso bem, e vetou por quê? Porque já estava... todo esse movimento. Isso. Já estava em vigência a portaria 971. Tá? Esta portaria 971, que é dos anos 2007, se não me falha a memória, 2007, 2008, foi oriunda também da nossa iniciativa. Eu, na ocasião, era consultor do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, em Brasília. O Conselho recebeu uma correspondência que eles iriam mexer numa resolução CIPLAN que implantava, que já desde a década de 80, a acupuntura no SUS. E que nessa resolução CIPLAN estava restrita para médico. E eles iam reiterar isso como a Política Nacional de Prática Médica Alternativa. E nós, o COFITO me chamou, nós fizemos um parecer grande a respeito disso, dizendo efetivamente que a acupuntura era multidisciplinar desde a raiz cultural aqui no Brasil, e conseguimos, através do FENTAS, que era uma das entidades que impulsionava o Conselho Nacional de Saúde, alterar para o que foi depois chamado de Política Nacional de Práticas Integrativas, inclusive com a criação de uma comissão
dentro do Conselho Nacional de Saúde e de Práticas Integrativas, a qual eu tive a honra de participar na primeira versão dela, sabe? E de compor no Conselho Nacional de Saúde a implantação dessa política nas práticas integrativas no SUS. Então, foi muito interessante porque o veto da presidente veio em cima da existência dessa política, evidenciando que a acupuntura já estava implantada no SUS de forma multidisciplinar, facilitando o acesso da sociedade à prática. Porque se você restringe esse acesso só a médico, você restringe a prática da acupuntura. Não existe profissional suficiente para atender, por exemplo, uma população ribeirinha, onde o enfermeiro está, onde o fisioterapeuta muitas vezes está, onde o psicólogo muitas vezes está também, e assim por diante, né? Então, essa foi um pouco da façanha que nós vivenciamos e agora estamos retomando aí com esse novo projeto de lei que está no Senado. A gente tem várias entidades participando. Você está participando desse grupo que está lá também? Está por alguma entidade? Como é que é? Sim, eu sou advogado da Sociedade Brasileira de Acupuntura, eu sou também advogado do CRAENGE, do Conselho Regional de Autorregulamentação de Acupuntura de Minas Gerais. A primeira instituição tem como presidente o professor Jean Luiz de Souza, a segunda tem o professor Alex como presidente, e eu também tomo parte, eu sou, na minha história de acupunturista, eu sou fundador da Sociedade Brasileira de Fisioterapeutas Acupunturistas, a Sobrafisa também, né? Então, eu hoje não advogo para a Sobrafisa, mas eu fundei ela, ajudo e tenho interesse particular em ajudar essa questão da acupuntura. Também pelo fato da minha esposa ser uma acupunturista brilhante, diga-se de passagem. Eu sou casado com a professora Magali Cefrian, que é conhecida pelas técnicas de guaxá terapia. Ela pratica, ela é introdutora do guaxá aqui no Brasil. Ela é uma pessoa de muito valor na acupuntura também. Pois é, essas histórias são importantes, né? Porque se vende a ideia, eu acho que esse pessoal interessado na exclusividade vende a ideia de uma incapacidade dos multiprofissionais. Sim. E a realidade é completamente diferente, né? A professora Romana, que eu entrevistei recentemente, atua com um trabalho belíssimo dentro de um hospital. Foi a convite para o resultado de trabalho. Nós temos o professor Regis Iebramec inaugurando o primeiro curso de graduação, né? Fora outros trabalhos que eu conheci na Unifesp e pessoas que não estão, inclusive, não são da área médica, né? Quer dizer, não são médicos, sim, mas são profissionais. Professor, veja só uma coisa, eu advogo hoje para o CIEP, Centro de Integração do Homem, que é de propriedade do professor Marcelo Fábio Oliva, que tem uma graduação em acupuntura também em Florianópolis. O professor Marcelo foi perseguido várias vezes pela autarquia médica de Santa Catarina. Ele, pessoalmente, ganhou esse processo. E, em segundo lugar, quando ele abriu a faculdade dele de acupuntura, o CRM e o CFM, as duas autarquias, ingressaram com uma ação procurando obstar a autorização do curso dele de acupuntura. O CFM já perdeu a ação, felizmente, ele já está perdido, e já deu o trânsito julgado, e o CRM agora, em segundo grau, no TRF4 do Rio Grande do Sul, perdeu também, e tem aí até o mês que vem para elaborar ou não a continuidade, cabe recurso ao STJ. Eu tive o prazer de ser advogado do professor Marcelo e ganhar as duas ações, né, até o momento, né? E isso, não há dúvida que é um avanço para o Brasil, uma faculdade, uma escola que ensina acupuntura. Porque as pessoas, a maior parte dos leigos não compreende bem a raiz da acupuntura. E essa é uma preocupação nossa de explicar, né? A acupuntura, sim. Ela deriva da medicina tradicional chinesa,
que é uma profissão Exato. absolutamente distinta da profissão do médico ocidental na medicina oriental. Né? Como a gente fala em advogadez, mutatis mutandi, quer dizer, mudando o que deve ser mudado, a acupuntura, a medicina tradicional chinesa para a China está mais ou menos parecida com a pagelança está no Brasil. A gente não pode, vamos dizer, desmistificar essa condição da sabedoria popular. É como se fosse uma sabedoria popular. Né? Tanto que os cones hindus, que a acupuntura usa para eliminar a cera do ouvido, eu me lembro das benzedeiras brasileiras fazendo isso aqui no Brasil. Então, é uma sabedoria popular e é assim por diante. Então, a medicina tradicional chinesa ela parte de uma cosmologia taoísta, ou seja, é um jeito de enxergar o mundo proposto por Lao Tse, onde você tem um conjunto de energias que atua no homem, mas ele não atua simplesmente no homem, ele atua no homem em conjunto com o universo, com a Terra, onde ele mora, com o todo. Ele é uma visão completa, né, sistêmica, que é colocar. Né? E a grande diferença é a seguinte, o acupunturista e o médico tradicional chinês, de onde vem a acupuntura, não trata diretamente um órgão. O médico tradicional chinês e o acupunturista, ele trata a energia do órgão. Né? Eu não trato o coração, eu não trato o pulmão, eu não trato o baço, eu não trato o fígado. Eu trato a energia do baço, eu trato a energia do fígado, na busca pelo equilíbrio do todo, do homem com o universo. Né? Reequilibrando entre o yin e o yang, né? Para que eles fluam com normalidade e naturalidade. Então, com isso, você consegue a prevenção de muitas doenças e você também consegue a melhoria de muitos sintomas de doença. Agora, não é que o médico, o acupunturista vai tomar o lugar do médico. Não toma. Primeiro porque o diagnóstico da acupuntura é diametralmente oposto ao diagnóstico médico. O diagnóstico médico é o diagnóstico médico. Ele vai ver o que está acontecendo com aquele órgão diretamente com aquele órgão. Ele vai ver o raio-x, ele vai ver o que tem no pulmão, ele vai ver o que tem no coração. Né? O diagnóstico do acupunturista, ele vai ver através de todos os meios possíveis, pulso, língua, o pavilhão auditivo, olhos, ele vai ver como é que está a qualidade da energia desses órgãos e vai tratar a energia desses órgãos. Então, a racionalidade é absolutamente diferente. Né? Não gosta. E a classe médica, ela tenta monopolizar a acupuntura, dizendo que a acupuntura é uma prática médica e que necessita de um diagnóstico médico. Mas que besteira é essa? Que besteira é essa? Não existe isso. Né? Então, basicamente é isso. Me perdoe, eu falo demais, professor. Não, mas é para isso mesmo. Está sendo importante porque a gente precisa bater nessa tecla. Teve paciente que veio me procurar e falou: mas vocês entendem de doença? Eu falei assim, como não? Estudar acupuntura é entender de doença da forma que a acupuntura pode lidar. Se você trouxer um caso de diabetes para mim, não vou tratar. Eu vou olhar dentro do seu quadro aquilo que eu entendo que está desalinhado para poder tratar. E essa visão é importante. Eu até queria acrescentar, porque você falou da acupuntura como um conhecimento popular China, mas ela é adquirida também nas universidades, ou seja, ela é transmitida em universidades rigorosas. Tem a transmissão familiar, tem várias formas de transmissão que a China considera e respeita. Inclusive considera a qualidade, por isso que existem até hoje. Então, é uma coisa muito mais ampla que eu acho que nossa conversa assim, ajuda a disseminar essa informação. Né? Para afastar, porque dá a impressão que é uma técnica simplesmente que eu vou aprender e o médico falou, dói aqui, você vai pôr agulha ali. É o pontuache, né? Que a gente chama de vulgarmente pontuache. Né? O pequeno acupuntor faz isso, né? O cutucador faz isso, né? Porque você tem
o curador e você tem o cutucador, né? O curador é aquele que reequilibra e o cutucador é aquele que vai atrás da dor e cutuca ali para ver se passa, né? Bom, até onde eu sei, eu conheço um pouco a China e também conheço professores que fizeram medicina tradicional chinesa na China. A medicina tradicional chinesa é um curso independente da medicina ocidental. Ponto número 1. Sim. O médico ocidental, para se tornar um médico tradicional chinês, tem que fazer uma complementação do curso dele de 2 anos. Tá? E o médico tradicional chinês, para se tornar um médico ocidental, tem que fazer uma complementação do curso dele de 2 anos. Ou seja, não é automático. Se o cidadão é médico tradicional chinês, ele tem que fazer o treinamento para a medicina ocidental. E vice-versa. E existe também a medicina tradicional, que é reconhecida tradicionalmente, onde o indivíduo faz a prova de suficiência numa universidade chinesa, e se ele passar por essa prova de suficiência, ele é inscrito como ele é reconhecido como médico chinês. Né? É uma coisa assim que é muito fácil de você comprovar. Eu até estou procurando o nome do meu colega, que me falha aqui a memória, o Fernando Davino. O Fernando Davino é um médico tradicional chinês. Ele é brasileiro, né? E ele morou 15 anos na China e cursou a medicina tradicional chinesa, e estava presente na última reunião, respondendo em chinês, inclusive, o presidente do Colégio Médico Brasileiro de Acupuntura. Eu acredito que o presidente do Colégio Médico de Acupuntura, que é um taiwanês, meio que duvidou que o Fernando fosse habilitado mesmo a falar chinês. E deu com os burros na água, porque o Fernando fala um mandarim continental. É uma coisa assim, a coisa mais linda. Uma das coisas que mais me surpreendeu na minha vida de acupunturista foi assistir esse debate em chinês dado pelo Fernando Davino. Foi uma coisa maravilhosa como eu assisti. E ele explica exatamente... O Fernando era do Rio de Janeiro? O Fernando é de Minas Gerais. O Fernando é de Minas Gerais, BH. Eu acho que ele atua hoje em Ouro Preto, alguma coisa assim. Acho que ele está em Ouro Preto. Não tenho bem certeza, mas ele é mineiro. Né? Ele é mineiro. Uma inteligência e é, de fato, uma figura que hoje tem toda a legitimidade para falar a respeito da acupuntura e da medicina tradicional chinesa. Porque ele viveu na China e ele cursou a medicina tradicional chinesa e ele fala o mandarim fluentemente. É uma pessoa extraordinária. Aqui vai minha profunda admiração por ele. Pois é, então nós temos o professor Paulo Noleto, lá de Minas, Sim. que também Sim. formado Sim. em Pequim. Tem Sim. o Márcio Miyamoto, de Sorocaba. Sim. O resto é doutor na China. Sim. Eu acho que nessa faculdade a gente anda. Sim. Ou seja, a gente tem a Magali Lobosco, se eu não me engano, também, acho que é formada na China. Assim, nós temos muitos nomes com essa formação, muito vínculo com a formação oficial e clássica chinesa. De modo que essa é a formação. Fica muito difícil você acreditar numa narrativa de que a acupuntura é prática médica, não é exclusivamente médica. Claro, ela é uma prática médica, mas ela é uma prática multidisciplinar. Ninguém impede o médico de fazer. Mas ele, sim, na graduação dele, não tem os conceitos da acupuntura. Ele tem que buscar depois da graduação, como todo e qualquer profissional da área da saúde tem que buscar. Qualquer profissional. Porque começa do zero, né? Não tem jeito. Porque a acupuntura tem uma linguagem própria, tem uma cultura própria, tem um universo próprio, né? Tem uma cosmovisão própria dela. Né? Então... E, professor Nelson, o senhor falou aí dessas entidades que estão lutando, que o senhor representa e tal. Eu queria chamar a atenção, aproveitar a nossa conversa e chamar a atenção das pessoas da importância de nós estarmos vinculados a essas entidades, nos inscrevermos nelas, nos participarmos, porque esse pessoal vai lá para lutar e isso recebe dinheiro, né? Tem que pagar esse pessoal lá, porque
essa classe, essas instituições médicas que estão lá tentando corromper esse projeto fazem isso. Tem muito dinheiro envolvido, muito dinheiro. Por quê? Eles têm o monopólio do ensino da acupuntura, sob certo aspecto, dentro da medicina. Eles promovem conclaves e jornadas, enfim, cobram muito caro e tem muita verba, né? E nós estamos lá brigando com sangue, suor e valentia, né? Com pouquíssimo dinheiro. Né? Tudo que foi feito até hoje foi com muito pouco dinheiro. E, na verdade, foi nos ombros de muito pouca gente. Porque, lamentavelmente, o professor sabe disso, são poucos os que lutam e muitos os que reclamam. Sim, sim. Como se fosse uma coisa que tivesse que cair no colo deles, né? Pois é, e não cai. Né? É preciso incentivar, é preciso compromisso da classe para com as entidades que nos representam, né? Senão não vai passar essa regulamentação. E eu entendo que essa regulamentação ela é absolutamente necessária, porque hoje, observe, professor, quem está impedindo a regulamentação hoje, em princípio, é a classe médica, que obsta essa regulamentação. Existem outros personagens que também têm interesse que a acupuntura não seja regulamentada, que nós sabemos que são aquelas pessoas que não têm interesse em transformar a acupuntura numa escola, querem que ela fique livre para poder dar um curso de final de semana e instrumentalizar qualquer um a praticar. Isso é um risco, porque efetivamente a acupuntura, ela mal feita, ela de fato pode trazer transtornos, né? E a regulamentação da acupuntura vai deixar claro o que uma pessoa precisa fazer ou precisa ter para ser acupunturista. E vai trazer também, junto com ela, os limites, os estándares, né, da acupuntura. Porque eu não posso simplesmente me arvorar a tratar um câncer com acupuntura. Isso é ridículo. Se eu percebo que aquela pessoa tem uma manifestação além da manifestação energética, tem o dever de encaminhar ela para o médico. Né? A pessoa te procura diretamente e você tem que encaminhar. Isso aconteceu várias vezes com a minha esposa, comigo também, mas o caso mais clássico era comigo também. Né? Quando aconteceu com o professor também. A minha esposa, num ambulatório, pegou um aluno aqui em Curitiba, começou a examinar e disse: olha, para esse aluno, você vá ao médico porque o teu caso não está mais na mão da acupuntura somente. Vai e procura um médico. Ele tinha um tumor não é hipófise, da tireoide, né? Um tumor de tireoide. Mas ela diagnosticou previamente e mandou já para o médico simplesmente foi lá, fez os exames, confirmou e já começou a tratar. É óbvio que ele depois tratou com ela com relação aos efeitos secundários da quimioterapia, da dor, mas não passa disso. Né? E efetivamente a regulamentação vai exigir esta responsabilidade do profissional. Sim, sim. Isso é importante, realmente, porque essa luta da PL, e isso acho que é muito importante frisar, como o senhor acabou de falar, é uma luta pela qualidade do atendimento da população. Perfeito. Nós estamos definindo o mínimo que precisa ter e conhecer e dominar para ser acupunturista, em função de quem a gente vai atender. Isso, exatamente. E da forma como você vai atender, responsável. É evidente que a responsabilidade do atendimento recai sobre qualquer um. Qualquer um que se arvora ao direito de praticar uma acupuntura, na medida em que ele erra, ele será responsabilizado. Né? Então, se você pega um leigo que não conhece de acupuntura, e este leigo comete uma lesão em qualquer no outro indivíduo, é óbvio que o Código Civil é claríssimo, a responsabilidade, nesse caso, ela incide, ele pode ser responsável penalmente e ele pode ser responsável civilmente. Né?
Penalmente, ele pode ser preso e, civilmente, ele tem que pagar os danos que ele ocasionou aí a essa pessoa. Mas é no sentido de proteger mesmo a sociedade dos maus profissionais, que é necessária uma regulamentação pela acupuntura, estabelecendo um mínimo. E também, posterior a isso, indicando quais são os órgãos que vão efetivamente fiscalizar o exercício da acupuntura. Porque no projeto de lei que cria a profissão de acupunturista, não cabe a inclusão de um conselho regional, vamos dizer assim, do Conselho Federal. Por quê? Porque a criação de uma autarquia é um projeto de lei de iniciativa do Poder Executivo. É o Poder Executivo que tem que criar a autarquia, não passa pelos deputados e senadores. Então, a luta subsequente a isso é a criação de um órgão que fiscalize. Até lá, nós temos que municiar a saúde pública municipal, o sistema de vigilância sanitária municipal, para que eles possam saber como fiscalizar os acupunturistas. Muito, muito bom, muito bom. Eu acho que é um momento histórico. Na verdade, não é um momento histórico, porque ele vem de muito tempo, como o senhor relembrou aqui. Sua luta começa em 85? Em 88 eu tive o prazer de implantar a primeira especialização em acupuntura aqui do Paraná, e eu acredito feita por profissionais chineses, por médicos tradicionais chineses, da qual participaram vários profissionais médicos, não médicos, todos irmanamente juntos aqui, né? Então, ali começa a minha caminhada de proximidade com a acupuntura. Luta mesmo pela regulamentação da acupuntura foi efetivamente aí pelos anos 90 que comecei a me interessar pela regulamentação, e aí pela vida fora. Como eu contei por curiosidade ao professor, eu lá pelos anos 2000 e pouco, quando esse senador Geraldo Altoff, a quem eu tenho certa gratidão, porque eu me fiz advogado a partir disso, né? A partir de então, quando ele passou o rolo compressor sobre os acupunturistas, criando esse projeto, esse substitutivo do projeto de lei da acupuntura, nós saímos de lá assim, estarrecidos com aquilo, né? E eu voltei para Curitiba, peguei o avião, e no avião eu decidi, eu preciso saber efetivamente o que esses caras estão falando. Então, eu preciso fazer um curso de Direito para entender de lei, para entender o que é isso. E eu desci do avião, uma das primeiras providências que eu fiz foi efetivamente fazer a minha matrícula para o vestibular de Direito. Felizmente, eu me tornei advogado e hoje eu vivo da advocacia também. Olha só. Professor, eu acho muito rica toda essa nossa conversa. Eu espero que isso estimule e anime as pessoas a participar desse movimento nosso. Sim. Nós estamos construindo a história da acupuntura no Brasil. E assim, a qualidade, né? Uma história para garantir a qualidade e o respeito ao que ela tem de genuíno. Né? E eu acho muito importante isso. Agradeço demais o seu empenho. E até sabendo da história da sua esposa, talvez uma hora a gente combina uma live para ela contar, porque essas histórias precisam ser recuperadas. Sim, claro. Eu acredito que está à disposição do professor também, a hora que precisar. Depois eu passo o contato dela. Nas mídias sociais ela é bem conhecida aí. Ela dá muito mais do que eu. Eu não tenho tempo de me dedicar muito às mídias sociais, mas ela se dedica ferrenhamente à difusão do Guaxá. Legal. E muito obrigado, então. Gostaria de acrescentar mais alguma coisa? Falar para esse pessoal, participem das suas entidades, se inscrevam, contribuam com as entidades. Sem sombra de dúvida. Nessas horas que elas... Eu acho que se nós pudermos dar um fecho a essa nossa conversa, esse fecho deve ser o seguinte: a regulamentação da acupuntura,
multidisciplinar não vai acontecer se nós não apoiarmos com a devida intensidade e a devida responsabilidade. Então, cabe aos acupunturistas se filiar às associações, às sociedades, procurar essa filiação, participar politicamente disso e, sobretudo, hoje, né, o projeto de lei está no gabinete do senador Eduardo Girão. Dá uma ligada, manda um e-mail, conversa com os políticos da sua região, dizendo que você está preocupado com a questão da regulamentação da acupuntura. É preciso movimentar politicamente, é preciso o compromisso de todos. Isso aí. Profissional não é só na hora que está com a agulha na mão, na hora que participa da organização do nosso território, do nosso espaço. Sem dúvida. Professor, foi um grande prazer conversar com o senhor. Foi um grande prazer também. Até a próxima, então, professor Nelson. Um abraço. Eu estou à disposição. Tchau, tchau.